Alunos, vamos aqui resolver nosso estudo de caso da nossa aula de métodos de pesquisa em psicologia 1 estatística do dia 24, tá? Do dia 24 de setembro de 2020. Aqui temos uma planilha de Excel pronta, vamos apresentar um básico aqui de Excel inicialmente. Nós temos uma planilha já, um arquivo de Excel chamado pasta de trabalho já pronto, com duas guias, ó, aqui embaixo, como se fossem duas páginas. Nesse primeiro momento aqui, vamos calcular desvio padrão, e num segundo momento, nós vamos clicar aqui, ó, e vamos para outra página, onde calcularemos aí o coeficiente de correlação, ok? Então eu volto para cá, ó, caso eu queira navegar nessas páginas, né, chamado de guias ou planilhas dentro do mesmo arquivo, eu vou clicando aqui em uma ou em outra, tá? Observem que os dados originais do nosso estudo de caso já estão aqui à esquerda, ó. Esta apresentação que eu utilizei em aula, tá aqui, ó, os mesmos dados, é somente nós digitarmos eles aqui, caso eles não estejam, tá? Mas nesse caso eu já trouxe para vocês, tudo bem? E nesse primeiro momento, nós vamos calcular o quê? Observem aqui a guia e o título também, ó, desvio padrão. É aqui que nós vamos calcular, tudo bem? Observem que o Excel também, ele é uma planilha, ele é uma tabela gigantesca. O que é uma tabela? Uma tabela são colunas, ó, representadas por letras lá em cima, na parte superior, vocês estão vendo? E representado também por linhas, ó, tem a linha horizontal, a linha 1, linha 2. E o encontro de uma linha com uma coluna é o que nós chamamos de célula, é esse retângulo onde você insere a informação. E toda e qualquer célula no Excel tem um endereço. Por exemplo, esse primeiro dado aqui de isolamento social de X, o valor 58%, né? Ele está em qual célula? Ele está na coluna A e na linha 5, ou seja, ele está na A5. Caso você queira saber exatamente, sem ter que ficar olhando aqui, né? Às vezes a gente se perde, se confunde, é só olhar aqui na barra de fórmulas, na barra de endereço, que mostra em qual célula estamos no momento. Por exemplo, se eu clico aqui, ó, nessa informação, é a tabelinha onde nós vamos normalizar os dados, que célula é essa? Ó, está na coluna D, na linha número 5, D5, será que é verdade? Está lá para nós, ó. Tudo bem? Então, todo e qualquer valor no Excel, você insere num endereço chamado de célula, que são esses retângulos ou os quadradinhos, tá? Então, o primeiro passo para a gente calcular aqui, nós temos que calcular desvio padrão, é o que a situação problema, o estudo de caso está pedindo, para nós calcularmos desvio padrão para esse estudo de caso. Taxa de isolamento social, e depois vamos calcular, que é o nosso X, né? É essa variável que influencia Y, e depois vamos calcular o desvio padrão também para número de contaminados por Covid, de acordo com esses dados aqui, ó. Tudo bem? De acordo com esses dados aqui, ó, contaminados, tá? Isso é contaminação diária. Então, onde vamos fazer esse cálculo? Aqui. Professor, mas essa tabelinha aqui do meio, aqui é onde nós vamos normalizar os dados. Para o cálculo de desvio padrão, observem as letras aqui, ó, maiúsculas. Não há necessidade de você normalizar. Quando formos calcular coeficiente de correlação, aí sim, ok? Primeiro passo é assim, ó, eu não tenho esse Nzinho, né? Qual é o tamanho da nossa amostra, nosso espaço amostral? Nós vamos determinar ele bem aqui, ó. Não tem que calcular nada, é só digitar 5. Espaço amostral é 5. Eu clico na célula que eu quero, digito o valor e dou Enter. Estou analisando aqui 5 dias, né? Entre os dias 10 e 14 de agosto desse ano. Observem, nosso espaço amostral é 5, ok? Voltei para o Excel. Então, e neste momento, nós também vamos calcular as médias, tá, pessoal? As médias, qual foi a média de isolamento social e a média de número de contaminados por Covid? Nessas duas células aqui, ó, observem, média de X, que se trata do isolamento social, e média de Y, que se trata de número de contaminados. No Excel, como é que se calcula a média? O Excel, nós podemos trabalhar com fórmulas, funciona assim, ó. Todo e qualquer cálculo no Excel, você primeiro se posiciona na célula que você quer realizar o cálculo, eu clico lá uma vez, e todo e qualquer cálculo no Excel começa com um símbolo igual, então você digita igual, e o que queremos calcular? Queremos calcular a média, correto? Confere? Tudo bem? Então nós vamos digitar a palavra média, ó, média, aí eu vou abrir parênteses, porque eu informo para o software o que eu quero calcular e quais células eu vou utilizar. Eu quero calcular a média de X. O que é X? Isolamento social. Então, você abriu parênteses, vai lá
clica na primeira célula, segura e arrasta para baixo. Informe qual o intervalo de células que você quer calcular, a média, que é da célula A5 até a 9, ó, tá bem aqui, isolamento social. Aí você fecha parênteses, já digitei e vou dar um Enter, ou seja, a média de isolamento social nesses 5 dias de agosto, né, para um determinado local aí que não foi informado nesse estudo de caso, é de 51,4 ou 0,40%. Agora nós vamos calcular a média de número de contaminados. Em média, qual foi o número de contaminados para essa mesma região local? Tudo bem? Tá? Então vamos lá, ó, prestem atenção. Clico na célula que eu quero realizar o cálculo, digito igual, vou digitar a função, que é a palavra média, abro parênteses, aqui ficou errado, média, abre parênteses, tá? O Excel, você não precisa colocar acento, mas a ortografia da palavra, em termos de letras, né, tem que estar correto. Aí, eu quero calcular a média aqui de contaminados, ó, você vem aqui, abriu parênteses já, né? Clica na primeira célula, segura e arrasta até a última, até o último valor. Fecha parênteses, observe que já aparece aqui o parênteses, eu dou um Enter. Então, a média de contaminados foi de 125,6 pessoas, né? Quase 126 pessoas aí. Temos as médias, agora nós vamos calcular os respectivos desvios. Vou calcular o desvio S, né? Desvio padrão, ó, observe a fórmula, para X. O que é X? Isolamento social. Então, a gente vai clicar aqui nessa célula, nesse retângulo. Estamos no momento na célula E11, tá? Tudo bem? Vou posicionar aqui direito para nós, certo? Então, posicionei e vou calcular o desvio padrão. Igual, é um cálculo, né? Então, tem um símbolo igual. E no Excel, a função aí para calcular desvio padrão é essa daqui, pessoal. Ó, você vai digitar as seguintes letras, ou palavra, né? Ou termo, DESV, DESV, aí vai digitar a palavra PAD, que é desvio padrão. Tem alguns tipos de desvio padrão, aí você vai colocar o ponto final e a letra A, ou seja, DESV PAD A. Vou calcular o desvio padrão básico, vou abrir parênteses, tá? Eu quero calcular desvio padrão para qual intervalo de células? Aqui, ó, isolamento social, não é? Então você clica na primeira e arrasta para baixo, fecha parênteses e ele vai te dar o desvio padrão. Então, o desvio padrão, quantos dados dispersaram em relação à média, em relação ao isolamento social, foi de 6,19. Agora vamos calcular desvio padrão para o número de mortes. Ó, igual, como é que é? DESV PAD.A, abre parênteses, vem aqui, ó, clica, segura e arrasta o intervalo de células, selecione-os, né? Seleciona as células que você quer calcular o desvio padrão, fecha parênteses, que é desse intervalo aqui da B5 até a B9, dá um Enter. Então, desvio padrão para número de contaminados por Covid, nesse intervalo aí, nesses dias, né, de 10 a 14 de agosto desse ano, foi de 16,21. Agora nós vamos calcular os percentuais, tudo bem? Então, eu vou calcular o percentual de desvio padrão para isolamento social, para X, ó, clico aqui. Você faz assim, igual. O que é o percentual? É pegar o valor aqui de desvio padrão e dividir pela média e multiplicar por 100, para você transformar em percentual. Então, ó, igual, eu vou clicar sobre essa célula, que é ela que eu quero utilizar, né? O desvio padrão em relação ao isolamento social. Então, cliquei. Observe que já está selecionado, tá? Aqui é 11. Eu quero dividir essa por essa. Eu quero dividir o desvio padrão para isolamento social e dividir por média, que está bem aqui, ó. E como é que é a divisão aqui no Excel, qualquer outro software é a barrinha para a direita. Então você digita E11 ou clica sobre a célula e essa barrinha para a direita é a divisão. Eu quero dividir o valor de desvio por o X, né? A média de X, ó. Então eu clico, então E11 dividido barrinha por E10. Dou um Enter. Só que aí o valor sai o quê? O valor sai, vou até chegar um pouquinho para cima aqui, pessoal. O valor sai aqui em decimal. Aí o que você faz? Clique sobre o resultado e vem aqui nessa ferramenta aqui, ó, em porcentagem, percentual, estilo de porcentagem e clica. Ele automaticamente transforma o seu valor para percentual. E se você vier aqui, ó, pode exibir algumas casas após a vírgula. Observem aqui, ó, essa ferramenta na parte superior. Exibir casas após a vírgula. Vou colocar 2 casas. Então,
o desvio padrão em percentual para isolamento social, nesse estudo de caso, foi de 12,04%. Agora vamos calcular o percentual para desvio padrão em relação ao número de contaminados. Ó, igual, vou dividir o desvio padrão, barrinha para a direita, ó, é 13 dividido pela média de Y. Tá bem aqui, clica, observe que já apareceu aqui, eu dou um Enter, só que para variar um pouco sai em decimal. Seleciono o valor, vai lá em cima, ó. Estilo porcentagem, né? Percentual, clica, ele transforma em 13%. Vamos aumentar o número de casos, observem aqui, ó. Clica uma vez, duas vezes, tem-se o número de casos após a vírgula. Ou seja, qual das duas variáveis, isolamento social X ou número de contaminados Y, apresentou um maior desvio padrão em relação à média? Foi Y, né? Tá aqui, ó, 12,91. Então, o número de contaminados desviou mais em relação à média, sempre aumentando, que é algo ruim, ok? Então, tá aqui a primeira videoaula no Excel, calculando desvio padrão. Daqui a pouquinho vamos retornar para calcular o coeficiente de correlação. Pela atenção até agora, muito obrigado.